Parte 1. O Rei. A identidade de Jesus. Capítulo 1. A dança. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Marcos 1, 1-4. Marcos não perde tempo em revelar a identidade daquele que é o tema de seu livro. De forma abrupta e direta, ele afirma que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Christos é um eterno grego que significa uma figura real ungida. Era outro modo de se referir ao Messias. Aquele que iria vir a aplicar o governo de Deus na terra, salvando Israel de todos os seus opressores e problemas. Ele não seria apenas mais um rei, mas sim o rei. No entanto, Marcos não chama Jesus apenas de Cristo. Ele vai mais além. Filho de Deus é um termo incrivelmente ousado que vai além da compreensão popular acerca do Messias naquele tempo. É uma afirmação de total divindade. Marcos então aumenta as apostas e faz a suprema declaração. Citando a passagem profética de Isaías, Marcos assegura que João Batista é o cumprimento da profecia da voz do que clama no deserto. Uma vez que Marcos correlaciona João Batista com aquele que virá preparar o caminho do Senhor, por uma clara inferência, ele está correlacionando Jesus com o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus, o tão esperado Rei Divino que viria salvar seu povo, e Jesus, de algum modo, eram a mesma pessoa. Ao fazer essa audaciosa afirmação, Marcos insere Jesus o mais profundamente possível na antiga e histórica religião de Israel. O cristianismo, segundo ele sugere, não é algo completamente novo. Jesus é o cumprimento dos anseios e visões de todos os profetas da Bíblia. Ele é aquele que virá governar e restaurar todo o universo. A dança da realidade. Tendo anunciado Jesus dessa maneira, Marcos o apresenta em uma cena impressionante que nos fala mais sobre a sua identidade. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Marcos 1, 9-11. Para nós, o fato de o Espírito de Deus ser retratado como uma pomba não é particularmente estranho, mas na época em que Marcos escreveu, era algo muito raro. Nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma pessoa em que o Espírito de Deus é comparado a uma pomba. Nos Targums, a versão aramaica da escritura hebraica que os judeus do tempo de Marcos liam. No relato da criação, o livro de Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo hebraico aqui significa bater as asas. O Espírito sobrevoava a face das águas. A fim de captar essa vívida imagem, os rabinos traduziram essa passagem para os Targums do seguinte modo: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. Disse Deus: haja luz. Há 3 participantes em atividade na criação do mundo: Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus por meio da qual ele cria. Esses mesmos 3 participantes estão presentes no batismo de Jesus: o Pai, que é a voz, o Filho, que é a palavra, e o Espírito descendo como uma pomba. Marcos está deliberadamente nos levando de volta à criação, ao próprio começo da história. Assim como a criação original do mundo fora um projeto do Deus triuno, segundo Marcos, a salvação e restauração de todas as coisas, que estava começando naquele momento com a chegada do rei, também era um projeto do Deus triuno. Era isso que Marcos pretendia ao retratar o batismo de Jesus dessa forma.
Mas por que motivo é importante que a criação e a redenção sejam ambas produtos da Trindade, de um Deus em três pessoas? A doutrina cristã da Trindade é misteriosa e cognitivamente desafiante. Ela afirma que Deus é um só e existe eternamente em três pessoas. Nada tem a ver com o triteísmo, com três deuses que agem em harmonia, nem com o unipersonalismo, ou seja, a noção de que Deus ora assume uma forma, ora assume outra, mas tais formas são simplesmente diferentes manifestações de um único Deus. Antes, o trinitarismo sustenta que existe um só Deus em três pessoas que conhecem e amam umas às outras. Deus não é mais fundamentalmente uma do que três pessoas, assim como não é mais fundamentalmente três pessoas do que uma. Quando Jesus saiu da água, o Pai o envolveu e o cobriu com palavra de amor. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nesse mesmo instante, o Espírito o revestiu de poder. Isso é o que vem acontecendo no interior da Trindade por toda a eternidade. Marcos está nos dando uma visão do próprio âmago da realidade, no sentido da vida, da essência do universo. Segundo a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Jesus diz na oração registrada no Evangelho de João: Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. Cada pessoa da Trindade glorifica as outras. Nas palavras do meu autor favorito, C.S. Lewis, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida quase que uma espécie de drama. Quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. O teólogo Cornelius Plantinga leva essa ideia mais adiante, observando que a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito glorificam um ao outro. As pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser. Num constante movimento de abertura e aceitação, cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. Você glorifica algo quando o considera belo por aquilo que ele é em si mesmo. A beleza daquilo constrange você a adorá-lo, a ter sua imaginação capturada por aquilo. Isso acontece comigo em relação a Mozart. No meu tempo de faculdade, ouvi Mozart a fim de tirar nota A em música. Eu tinha que ter boas notas para conseguir um bom emprego. Assim, em outras palavras, ouvi Mozart para ganhar dinheiro. Hoje, porém, estou perfeitamente disposto a gastar dinheiro somente para ter o privilégio de ouvir Mozart, não mais por Mozart ter alguma utilidade para mim, mas pela beleza que sua música traz em si mesma. Para mim, ele deixou de ser um meio para determinado fim. E quando é uma pessoa que você aprecia dessa forma, você quer servi-la incondicionalmente. Quando você diz, servirei enquanto eu estiver tirando algum proveito disso, você não está de fato servindo alguém, mas sim servindo a si mesmo por meio de alguém. Isso não é o mesmo que envolver alguém, que ter sua vida girando em torno dessa pessoa. É usá-la e fazer com que ela gire em torno de você. É evidente que existem muitos de nós que parecem ser abnegados e cumpridores de seus deveres pelo simples fato de não conseguirmos dizer não. Dizemos sim para tudo e as pessoas estão sempre nos usando. Todos dizem, oh, você é tão altruísta, se doa tanto. Precisa pensar mais em si mesmo. Mas pense um pouco naqueles dentre nós que não conseguem impor limites e permitem que as pessoas passem por cima deles ou os usem, mas simplesmente não conseguem dizer não. Você pensa de fato que agimos assim por amor aos outros? É claro que não. Agimos assim por necessidade. Dizemos sim para tudo por medo e covardia. Isso está bem longe de glorificar os outros. Glorificar os outros significa servi-los incondicionalmente. E não por estarmos tirando disso alguma vantagem, mas simplesmente por causa do amor e do apreço que sentimos por aquilo que eles realmente são. O Pai, o Filho e o Espírito estão centrados uns nos outros,
adorando e servindo uns aos outros. E por eles glorificarem uns aos outros em amor, Deus é profunda e infinitamente feliz. Pense sobre isto. Se você encontra alguém que você adora, alguém por quem faria qualquer coisa, e descobre que essa pessoa sente o mesmo por você, isso não lhe traz felicidade? É algo sublime. É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito derramam amor, júbilo e adoração pelos outros, cada qual servindo o outro. Eles procuram infinitamente a glória uns dos outros, e assim Deus é infinitamente feliz. E se é verdade que este mundo foi criado por esse Deus triuno, então a suprema realidade é uma dança. O que importa isso? Pergunta C.S. Lewis. Importa mais do que todo mundo. Toda essa dança ou drama, ou padrão dessa vida tripessoal, deve estar representada em cada um de nós. Júbilo, poder, paz, vida eterna, são uma grande fonte de energia que jorra no próprio âmago da realidade. Por que será que Lewis opta por permanecer nessa imagem de uma dança? Uma vida centrada em si mesma é parada, estática, não é dinâmica. Uma pessoa centrada em si mesma quer ser o centro em volta do qual tudo mais gira. Pode até ser que ela ajude pessoas, tenha amigos, se aproxime por alguém, desde que isso não comprometa seus interesses pessoais ou aquilo que satisfaz suas necessidades. Pode até ser que ela faça doações aos pobres, desde que isso faça-a sentir bem em relação a si mesma e não atrapalhe muito o seu estilo de vida. A atitude de ser alguém centrado em si mesmo faz de todo o resto um meio para um fim. E esse fim inegociável, é tudo aquilo que ela quer e que ela gosta, colocando os interesses dela acima dos interesses dos outros. Pode até ser que essa pessoa se divirta com os outros, converse com os outros, mas no final tudo gira em torno dela. Todavia, o que acontece se todos disserem: não, você gira em torno de mim? Imagine 5, 10 ou 100 pessoas em cima de um palco, cada uma delas querendo ser o centro. Elas apenas permanecerão lá, dizendo umas às outras: gire em torno de mim, e ninguém chegará a lugar nenhum. A dança se tornará arriscada, se não impossível. A Trindade é completamente diferente disso. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito caracterizam-se em sua essência por um amor que se doa pelo outro. Nenhuma pessoa da Trindade insiste para que as demais girem em torno dela. Antes, de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais, entrando na dança.